Boa tarde, quarto ano. Hoje é dia 10 de junho, quarta-feira, nosso último dia da semana, né? Hoje nós vamos ter a primeira aula de português, a segunda aula de geografia, tá bom? Tem espanhol também hoje, né? Espanhol? Não era inglês, né? Então, a gente vai começar com a nossa página 128 de português, tá? Hoje a professora está num ambiente diferente de novo, porque ela na minha casa não tem internet, tá desde ontem sem internet, eu não tô conseguindo gravar as minhas aulas de lá, então a professora teve que vir gravar em outro lugar, tá bom? Então vamos lá. Vou acompanhar com vocês esse texto, tá? Que se chama Pipa. Então vamos ver um pouquinho sobre a pipa. A pipa é um brinquedo muito usado em dias de vento. É feita com uma armação de varetas de madeira coberta por papel de seda, plástico ou tecido. Uma linha comprida presa na armação ajuda a empinar a pipa ao vento. As pipas podem ter muitas formas e tamanhos. As mais comuns são as planas e têm forma de losango. As pipas mais sofisticadas podem ter forma de caixa ou até de animais. Então, plano é reto, sem ondulação, reto. Sofisticado é caprichado, bem feito, né? Como é empinar a pipa? A maneira mais fácil de empinar uma pipa é com duas pessoas. Uma segura a pipa contra o vento e a outra fica a certa distância, segurando a linha. Quando a linha está bem esticada, o vento empurra a pipa, levantando e fazendo-a flutuar no ar. Empinar pipas é uma diversão de crianças e adultos. Existem clubes que promovem eventos e competições. Na Ásia, existem várias festas em que uma multidão de pessoas se reúne para empinar pipas. Então, gente, quem aí já soltou pipa sabe como é divertido, né? A gente tem que tomar alguns cuidados com as pipas, não é verdade? A gente não pode soltar pipa perto de corrente elétrica, perto de fio, né? Tem que ser em campos abertos. E a gente também não pode usar um produtinho que se chama cortante, que passa na linha da pipa para cortar as dos amigos, tá? Porque é muito perigoso, porque esse cortante, ele pode chegar a atingir fios, pode chegar a atingir pessoas, né? Os motoqueiros, muitas vezes, motociclistas, estão andando e aí pega uma linha de pipa no pescoço, machuca, pode até matar a pessoa, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí a gente vai fazer a página 129, que é da interpretação do texto. Depois nós vamos fazer a 131 e a 132, tá bom? Sobre os artigos. 1. De acordo com o texto, em que dias as pipas são muito usadas? Tá? Então, tá falando lá em que dias que as pipas podem ser usadas? Em dias de 2. Que materiais são necessários para fazer uma pipa? Então, tem pipas feitas de várias formas. Quais são os materiais necessários? 3. Quais são os formatos mais comuns das pipas? Também tá falando lá no texto, né? 4. Pinte a imagem que representa o formato mais comum das pipas. Então, a gente tem 4 imagens, né? E uma delas é o mais comum. 5. De acordo com o texto, como é mais fácil empinar uma pipa? Então, qual que é o jeito mais fácil de acordo com o que eu li no texto? Está com dúvidas? Vamos voltar o texto e vamos começar de novo, tá bom? Agora, a página 130 está falando algumas regrinhas sobre soltar pipa com segurança, tá bom? É um pouquinho do que a professora falou, vamos ler. Empinar pipa é muito legal, mas é preciso divertir-se de forma segura. Veja a seguir algumas regras para brincar sem perigo. Não use fios metálicos ou papel laminado na pipa, pois há risco de choque elétrico. Não use cerol na linha, isso pode ferir e até matar alguém. Não solte pipa em dias de chuva ou relâmpagos. Não solte pipas perto de postes, fios ou antenas. Não brinque em telhados ou lajes para evitar quedas. Não tente pegar a pipa caso ela fique enroscada em algum fio. Muita atenção ao correr e andar, especialmente quando der passos para trás, né? Pode ter alguma coisa no chão você cair. Fique sempre atento ao caminho para evitar quedas ou tropeços. Use luvas para não machucar as mãos.
E brinque em lugares abertos, praças, parques, campos de futebol, assim você ficará seguro. Né? Então, é um motivo muito legal para quem ainda não soltou pipa testar pela primeira vez, tá? Vamos para a página 131, que fala um pouquinho sobre os artigos, tá bom? As palavras o, a, os ou as são artigos, tá? O artigo é a palavra usada antes do substantivo para indicar ao mesmo tempo o gênero e o número. Então, por exemplo, o menino está indicando gênero masculino. A menina está indicando gênero feminino, né? Então, os meninos significa que não tem um menino só. E as meninas significa que não tem uma menina só, tá bom? Então, o artigo a gente vai usar ou a, os, as, que é o artigo definido, e o artigo indefinido, ele é um, uma, uns, umas. Então, toda vez que tiver essas palavras, o, a, os, as, um, uma, uns, umas, são artigos, tá bom? Então, a gente vai agora fazer atividade sobre artigos, tá? Definidos, o, a, os, as. Indefinidos, um, uma, umas, uns. Ok? Escreva os artigos o, a, os, as, de acordo com as palavras. Então, essa tá bem facinho. A gente já até fez uma atividade dessa semana passada. Então, vai colocar na frente da palavra o que refere, tá bom? 2, vocês vão fazer a mesma coisa, só que vai escrever um, uma, uns ou umas, tá? Página 132, nossa última página de hoje. 3, complete as frases com artigos definidos. Os definidos, lembra? O, a, os, as. E 4, com indefinidos. Um, uma, uns, umas, tá? 5, escreva o nome das imagens acompanhado dos artigos definidos. Então, trem, o trem, tá bom? Não esquece de colocar o artigo em todas as imagens. Trem, xícara ou caneca, câmera, máquina, né? Celular, caneta, relógio, tá bom? 6, elabore 2 frases usando artigos. Então, vocês vão elaborar a frase, vão criar a frase usando seus artigos, o, a, os, as, um, uma, uns, umas, do jeito que vocês quiserem, tá? E vão criar uma frase com o artigo, tá bom? 2 frases, tá bom? Então, cria um no masculino e um no feminino para ficar legal, tá? Essa foi a nossa atividade de português de hoje. Daqui a pouquinho a gente vem com geografia. E hoje também tô mandando a lição de caligrafia, tá bom? Beijo. Bom descanso para vocês, né? Vários dias aí de descanso depois da geografia. Até daqui a pouquinho.